Graças a paz, querido. Mais uma vez estamos juntos agora para falar da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a terceira lição. Estamos estudando sobre a vida de Paulo, né? Quem foi Paulo? Desde a conversão nós começamos a pensar a respeito da vida dele, da história dele. E hoje, na terceira lição, o título é Não as obras, sim a graça. Não as obras, sim a graça. Eu vou ler um texto antes de vocês, Efésios 2, 8 e 9. É um texto de referência aqui para a compreensão desse estudo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vou ler mais uma vez. Pois vocês são salvos pela graça. Guarda bem. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto vai ser a referência que nós compreendemos essa lição. Não as obras, sim a graça. Fica claro que nós compreendemos aqui que ele quer dizer o seguinte: a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça. A salvação não é por mérito nosso, mas pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, é graça. Então ele começa a nossa lição dizendo o seguinte, que nós conversamos até na semana passada. Diz assim: uma questão ainda discutida em nosso meio é a relação correta entre lei, a Torá, no sistema do Antigo Testamento, para se aproximar de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Então, há uma questão de compreensão desses dois polos aí. O Antigo Testamento é a lei de Moisés, ele apresenta a lei, a Torá, o Pentateuco, eles leem a lei, o judeu lê a lei, compreende a lei. No início há uma compreensão bem legal da lei, mas depois começa a ter uma distorção a respeito da lei e começa a colocar alguns dogmas, algumas interpretações que vão de acordo com a necessidade do tempo, os interesses daquele tempo. E alguns líderes religiosos começam meio que a ser líderes políticos também, porque tem muita autoridade. Então é nesse tempo, nesse contexto que Jesus chega, quando há uma distorção da lei, quando eles complicam o que está escrito, que é simples, mas há uma complicação, e começam a achar que há salvação pelas obras, pelos que eles fazem, não mais de Deus. Então é nesse contexto que Paulo se envolve aqui e que o Senhor Jesus chega para mudar essa história. Paulo, criado no mais rigoroso judaísmo, aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela salvava o fiel, mas após sua conversão mudou sua posição. Paulo, como um judeu rigoroso que ele era, ele seguia à risca, compreendia com clareza, porque vinha lá de seus pais, vinha das pessoas próximas dele, o convívio dele, a lei, a interpretação que passavam para ele. Então ele nunca questionou, até ter encontro com o Senhor Jesus quando o perseguia. Então para ele estava completamente certo. Mas não só Paulo entendia assim, muitos entendiam que estavam certos. Então vem um grande desafio agora de quebrar isso. Não é obra, é graça. Continuamos nossa caminhada hoje vendo como Paulo deu um sonoro não às obras da lei. Paulo diz, não basta. E quando a gente vai mudar alguma coisa e muda alguma regra, paga-se um preço muito alto por isso. Porque há incompreensão. Porque até então, a única forma de entender era aquela. E Paulo diz agora, por Jesus eu tenho autoridade para dizer que vocês estão errados. E começa uma grande briga, uma grande discussão teológica, de interpretação, e também da questão histórica de sempre se fazer daquele jeito, uma quebra de paradigmas. Olha, sempre foi feito assim. Eu acho que na tua história isso já passou por alguns momentos desse jeito, quando sempre foi feito assim e você lança uma ideia diferente, de fazer diferente, de mudar a forma, de mudar a cor, o brilho das coisas. A finalidade vai ser a mesma, o fim vai ser o mesmo, mas a forma você mudou. A proposta aqui é chegar à salvação,
tinha uma compreensão do Antigo Testamento nesse sentido, e que foi completamente distorcida, foram distorcendo com o tempo, complicando com o tempo. Paulo agora vem e diz assim, peraí, tem a lei, mas tem a graça. E nesse meio aí, fundamental, tem o Senhor Jesus. E nele que nós temos que crer, nele que nós temos que compreender. Então, o primeiro ponto aqui dessa lição, uma busca inadequada. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Paulo não encontrou justificação, não foi justificado dos seus pecados pela lei. Não se tornou justo pela lei, mas por Jesus, na fé em Jesus. Filipenses 3, 9 diz assim: e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Então, Paulo escreve aqui, esse texto, ele diz, não, peraí, é pela fé. E pela fé em Cristo, não é pela lei, não vem da lei. A lei, como qualquer sistema religioso, não pode nos dar o perdão dos pecados, só a fé em Cristo. A lei, como qualquer sistema religioso. E aí a gente para o nosso tempo agora, nossas igrejas, tanta coisa tem acontecido, quando os sistemas religiosos, quando a instituição se torna maior do que a igreja, quando o que nós pensamos, nossos estatutos, nossas atas, nossas assembleias se tornam maior do que a igreja, nós perdemos o foco. E ele diz aqui, a lei de então, que era a igreja de então, interpretando a lei, se tornou maior do que o próprio Deus. Não, a lei não pode trazer salvação a ninguém, muito pelo contrário. Então é uma busca inadequada. Ele dá essa orientação, essa mudança de trajetória. Paulo cumpriu a lei. Quanto à justiça que há na lei, foi irrepreensível. Filipenses 3, versículo 6. Não pensemos que o Evangelho veio porque Deus estabeleceu a lei. Ninguém conseguiu cumpri-la. E aí ele viu que era impossível e arranjou outro método. Esta teoria desonra a Deus. A lei era transitória. A lei era para um momento. Porque não poderíamos pensar o seguinte, Deus errou, e Deus errando, vamos consertar esse negócio, vamos enviar o Senhor Jesus agora? Não, não é isso. A lei foi transitória, foi até o momento. Pegamos os profetas falando a respeito da vinda do Messias, e o Messias veio, mas eles não compreenderam isso. Então, a primeira situação que você tem que guardar aí, uma busca inadequada, não é a lei que salva, é a graça que salva. Segundo, Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Muda-se a história. A religião legalista, seja dos fariseus ou sedes atuais, que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito que Deus o aceitasse. Não é por mérito. Eu faço algo perfeito, bom. Tem gente que acha que vai para o céu, vai ter eternidade com o Pai porque faz coisas legais, tem boas ações. Nesse período agora de pandemia, a gente ouve algumas histórias, vê algumas histórias de bilionários dando dinheiros absurdos. Essa semana teve um que deu $1 bilhão. Tem noção do que é isso? $1 bilhão para ajudar. Aí você poderia pensar, poxa vida, $1 bilhão, eu não tenho R$10 para dar. Esse já pagou o céu. Querido, isso seria indulgência, pagar pecado. Isso já acabou. Não existe isso. Então não é pelas obras. Você pode não dar um centavo, você pode ajudar de outra maneira. Mas mesmo que você ajude na cura da humanidade de uma doença, não vai te dar salvação.
Nem que você seja o melhor cientista do mundo, não vai te dar salvação. Vai ser a pessoa muito honrada e parabéns por isso. Mas o que dá salvação é olhar para Jesus como Salvador. É isso que Paulo quer falar aqui. Não adianta as obras, não adianta ficar correndo atrás disso, só distancia do Senhor. A lei tem poder de salvar. A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. A lei não tem poder para salvar. Guarda bem isso. A lei não tem poder para salvar, mas Cristo tem. O legalismo é aquilo que a gente coloca como regra fundamental, e se eu descumpri-la, eu estou afastado de Deus. Então, eu sou um legalista. E o legalismo e a regra que eu crio, a gente chama de dogma também, eu crio aquela regra que se torna maior do que Deus. Eu crio um legalismo. A gente lê na Bíblia e fala sobre decência, estar com decência. Há uma interpretação se vestir com decência. E aí pode criar uma regra assim, por exemplo, só pode entrar na igreja a mulher que tiver um vestido longo lá nos pés. Aonde está escrito isso? Isso pode ser um legalismo. Se chegar alguém com vestido no joelho, não pode entrar. Por quê? Porque está escrito aqui na nossa lei, nossa regrinha aqui, que não pode entrar. Mas como que vocês decidiram isso? Não, nós somos autônomos e nós decidimos isso. Dando um exemplo simples de quantas coisas que se cria e distancia-se de Deus. Então, olhe para Ele, não para a lei, olhe para Ele. Terceiro, salvos pela graça. Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé, não pela fé. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, vírgula, por meio da fé, vírgula. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé. Você pode ter muita fé, mas se não olhar para Jesus, você não tem a salvação. Então olhe para Jesus e tenha a salvação. Compreenda quem Ele é na sua vida e tenha essa convicção de que Ele pode salvar. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado o céu. João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Se não for dada do céu, o homem não pode receber coisa alguma. Nós estamos aqui nesse tempo e somos transitórios aqui. Um dia nós iremos embora. E quanto que a gente briga para ficar aqui? A gente gosta daqui, mas aqui é transitório, aqui um dia vai passar. Nós somos mordomos, aprendemos isso. Nós guardamos as coisas por um tempo, depois o outro vem e continua guardando. Somos mordomos. Na casa de Deus somos mordomos. Neste mundo somos mordomos. Antes de você existir, tinha outras pessoas que cuidaram desse planeta. Quando você partir, outras pessoas cuidarão, outros problemas virão. Nós somos mordomos. O mordomo cuida daquele que não é dele, pertence ao dono. Mas há uma confiança. Então Deus confia em mim, confia em você. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Se não for do céu, não há nenhum merecimento, não há nenhum mérito. A gente tem que entender a respeito disso. Vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho. A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insights e seus gurus iluminados, trazem fraseologia ou os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Alguns voltam para o judaísmo, entram com a arca na igreja, bota o candelabro na igreja, bota a bandeira de Israel na igreja, pega o jofar e sopra aquele instrumento dentro da igreja, entendendo que de alguma forma vai se aproximar de Deus, e não é isso.
Aquele foi um tempo, a história. Não deixe de ler o Antigo Testamento, é importantíssimo. Temos lido agora junto com a igreja, e como tem sido legal isso, você compreender até a chegada do Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Mas quantas coisas aconteceram no passado que eles achavam que havia poder naquilo ali. E Deus muda radicalmente a história da humanidade. Não somos judeus, mas cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. É do Calvário, e do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Não está no Sinai, está no Calvário, está no sofrimento, está na morte do Senhor Jesus, mas também está na ressurreição do Senhor Jesus. Então não se prenda à lei, se prenda à graça. Eu concluo com um momento que nós estávamos pensando juntos, para pensar, e importante aqui, e agir. Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Somos salvos pela graça. Ponto. Guarda isso. 2. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. Fé é um meio. Sem fé, você não terá graça. Tenha fé. Tem muita gente que tem fé. Tem muita gente que acredita, mas não acredita da maneira correta. O judaísmo, na lei, muitos acreditavam e muitos hoje acreditam. Continuam acreditando, o judaísmo existe. E continuam esperando a vinda do Messias. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus me recusaram. Os meus deram as costas, não me aceitaram. Jesus vem para todos. Terceiro e último, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Nós não somos nada. Muitos da lei se achavam os donos da verdade e batiam no peito. Muitos iam aos templos, às sinagogas e oravam em voz alta. E o Senhor Jesus diz: olha, não passa do teto. É vã essa oração. É um discurso usando uma oração. Que nós não usemos desse artifício. Nós não merecemos nada. Não somos nada. É a bondade de Deus que nos dá tudo. Efésios 5, versículo 2. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, e nós estamos nos séculos vindouros, após esse texto aqui, a suprema riqueza da sua graça. Temos que demonstrar essa riqueza pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo escreve aqui aos Efésios, escreve para nós também nessa lição que estamos estudando. Temos a responsabilidade de continuar levando a palavra de graça, a palavra de transformação. Nós vivamos essa palavra dia após dia, não as obras, sim a graça. Que Deus te abençoe.